caso da morte da pequena Lara em Campo Limpo Paulista, ocorrida no dia 16 de março, tendo como principal suspeito Wellington Galindo, até o momento não foi solucionada pela polícia. Alguns fatos devem chamar-nos a atenção. Por exemplo, logo após ter se suspeitado desse indivíduo, a polícia entrou em contato telefônico com ele de modo informal e o chamou para prestar depoimento na delegacia. Ele se negou e logo após, no dia 25 de março, foi decretada a prisão temporária de 30 dias desse indivíduo. Porém, claro, ele já havia fugido. Com isso, nós vemos que o primeiro grande problema nesta investigação foi logo no início, quando se teve uma suspeita forte de que Wellington havia matado a garota e a polícia não o prendeu de imediato, até mesmo para que ele prestasse depoimentos, enfim. Ele foi apenas ouvido por telefone. Isso é algo absurdo quando se trata de um crime tão grave como esse e existe sim aí um suspeito. Portanto, esse é o primeiro grande problema em termos de uma investigação que até agora não conseguiu chegar de fato a prender esse indivíduo. Uma outra coisa, ele certamente teve ajuda de conhecidos, amigos ou parentes para fugir. Se a polícia suspeitava dele, por que já não estava no encalço dele? Não estava já rastreando a movimentação desse indivíduo em tempo real? E não, tempos depois, vendo câmeras, que haviam gravado locais em que ele provavelmente esteve ou rastreado de modo em que ele usou o celular. Isso teria que ter sido feito muito antes e não tempos depois do crime. Claro, aí isso ocorreu quando ele já estava fugindo e a polícia não estava realmente atrás dele. Também se acionou a polícia de outros 2 estados do Nordeste, de forma infrutífera. Não se pode ter certeza que ele realmente esteja no Nordeste, que ele viajou para lá. Talvez ele esteja até bem próximo, da polícia, aqui mesmo no estado de São Paulo. Agora, há poucos dias, saiu um laudo para verificação se a criança tinha sido obrigada a ingerir tóxicos e se houve violência sexual. Não houve, segundo o laudo, indício dessas 2 situações. Porém, violência sexual não é apenas quando existe o estupro consumado. Não. Se a criança foi obrigada a fazer sexo oral nesse indivíduo, já se configura violência sexual. E esse tipo de violência sexual não deixa, em geral, nenhuma prova. Não há nada que comprove isso. Portanto, dizer com toda certeza que não houve violência sexual, do meu ponto de vista, é prematuro, visto que, como eu falei, tem determinadas situações sexuais que não necessariamente estarão relacionadas a uma penetração peniana da vagina. Portanto, não ficarão as provas. Por isso, eu ainda não descarto que realmente
tenha sim acontecido algum tipo de violência sexual, que não deixou, como eu falei, nenhuma prova. Agora, por que será que há quase 3 meses desse crime brutal, pois Lara foi morta de forma violenta e até mesmo cruel, segundo o primeiro laudo da polícia, por que será que esse indivíduo ainda não foi pego? Pode-se levantar algumas hipóteses. Uma investigação feita de modo equivocado, claro, não é? Porque senão ele já teria sido pego, mas também porque Lara é uma criança pobre, uma criança que vive na periferia. Esse tipo de crime, quando acontece, nem sempre é solucionado. Infelizmente, nós vemos em nosso país que existem 2 categorias de vítimas. Aquelas que têm dinheiro e logo se soluciona os crimes que são feitos contra elas. E temos aquelas que são pobres e muitas vezes não há uma solução dos crimes que tenham ocorrido contra elas. Portanto, a polícia tem obrigação de chegar a esse indivíduo. Eu acredito piamente que não há nenhuma dúvida de que foi ele. E ele tem que ser preso, ele tem que ser punido. Também uma outra coisa que eu comento nesse momento, a polícia está tendo, de modo sistemático, contato com familiares desse indivíduo, familiares mais próximos. Pela reação dessas pessoas é possível saber se ele está vivo ou não, porque até se disse que ele foi executado pelo crime organizado. Ora, se ele foi executado pelo crime organizado, a família teria uma reação bem diferente do que aquela se ele estiver ainda foragido. São questões que a polícia tem sim que responder para a sociedade. Não se pode tolerar que crianças sejam mortas e seus assassinos fiquem impunes.